Olá, com alegria estamos aqui de volta para esse nosso segundo encontro. Eu queria começar essa nossa fala de hoje contando uma outra historinha, curtinha esta. Eu sou ator, diretor, dramaturgo e tenho 3 filhos. Durante a infância dos meus 3 filhos, a convivência que eles tiveram com o teatro fazia com que eles fossem verdadeiramente apaixonados pelo teatro. Não foi 1, nem 2, nem 10, nem 15 vezes que eu cheguei em casa e me deparei com os meus filhos representando cenicamente espetáculos que eu estava fazendo naquela época. Nunca me esqueço de meus 2 filhos mais novos fazerem um espetáculo chamado Circo Sem Dono, um espetáculo para criança que eu fazia no começo da década de 90, e eu chegar em casa e vê-los representando o espetáculo na íntegra. Eram 2 palhaços que representavam uma luta para montar um espetáculo a partir de um circo abandonado que eles tinham encontrado. E os meus 2 filhos mais novos faziam o espetáculo brincando com cadeiras, com sofá, com coisas que eles inventavam de dentro de casa. Eles representavam o espetáculo na sua integralidade. E eles foram para a educação formal e tiveram contato com o ensino de teatro na educação básica. E, para minha tristeza, a relação que eles tiveram com a arte e educação fez com que, num determinado momento, eles começassem a ter birra de arte na escola. E eu refuto a relação que os 3 tiveram na educação básica, no processo de escolarização, o fato deles hoje não serem nem espectadores de teatro. Dos 3, a minha filha eventualmente vai a teatro. E eu fiquei muito tempo refletindo sobre o porquê que isso teria acontecido. E uma coisa começou a bater. Uma coisa começou a ser recorrente nos meus pensamentos. A responsabilidade por termos pessoas que na infância gostavam tanto de teatro, das artes cênicas em geral, crescerem pessoas distantes dos fazeres cênicos, tem muito a ver com os processos de obrigatoriedade de se fazer teatro na escola, da forma como foi tratado durante muito tempo e da forma como ainda é tratado na maioria das aulas de teatro nos dias de hoje. E por que teria se dado isso? É uma pergunta que eu sempre me faço. E de algum tempo para cá, eu comecei a refletir um pouco mais academicamente sobre isto. E cheguei a uma conclusão de que estas reflexões me levam lá a 1971,
quando foi criada a LDB, que colocou a arte e educação como obrigatória na educação básica. Não que isto tenha sido ruim, pelo contrário, é claro que foi muito bom. É claro que no campo de nós, arte educadores, ali foi dado um pontapé inicial extremamente importante para uma consolidação futura das artes como áreas de conhecimento na educação básica, serem tratadas essas diversas áreas de conhecimento como áreas de saberes tão importantes quanto as outras, quanto a matemática, língua portuguesa, geografia, história, ciências naturais. Mas lá, na obrigatoriedade inicial da 5692/71, nós tivemos um problema que deixou consequências até os dias de hoje. Do meu lugar de narrativa, eu diria que, quando foi criada a obrigatoriedade do ensino de teatro na educação básica, nós nos deparamos com um problema grave, que foi: nós não tínhamos professores para irem para a educação básica dar aula de teatro. Nós precisávamos criar os cursos de licenciatura para formar esses professores, mas nós não tínhamos também os professores dos futuros cursos de graduação em teatro, de formação desses futuros professores da educação básica. Com a pressa que é corriqueira na implantação das leis pouco pensadas no Brasil, aconteceu o quê? Fomos obrigados a recorrer a professores leigos. E quem eram esses professores leigos? Os artistas de então, atores e atrizes, diretores de teatro da época. Estes foram os professores e estas foram as professoras que vieram para dentro da universidade ou para dentro das faculdades que acabavam de criar os seus cursos de licenciatura para a formação dos futuros professores de teatro da educação básica. Com todo o mérito que esses profissionais têm até hoje por serem os pioneiros na formação dos professores de teatro da educação básica, eles trouxeram para dentro da academia um problema que nós enfrentamos as consequências até os dias de hoje. O que esses artistas e essas artistas sabiam fazer? Eles sabiam ser artistas. Como eram leigos nos processos pedagógicos do teatro, eles ensinaram com todo o mérito que se lhe pode ser concedido, que pode ser concedido a eles, com todo o reconhecimento que nós podemos ter ao sacrifício que eles fizeram para formar os futuros professores de teatro, mas eles trouxeram para dentro da sala de aula os fazeres tecnicistas de dentro do palco, a perspectiva de ser professor de teatro a partir da 5692, da obrigatoriedade que impôs a 5692, acabou sendo a perspectiva de que nós iríamos ter, por um longo tempo, professores de teatro que se formaram acreditando que o teatro precisava ser ensinado por uma única perspectiva, a perspectiva do fazer de dentro do palco.
Pois bem, que problema está localizado aí? O problema primeiro que está localizado aí é o de que ensinar teatro, ensinar entre aspas teatro, a partir daquele momento, tinha um conceito fechado, que era ensinar teatro pela perspectiva de um dos lados do fazer teatral. Nós não podemos nos esquecer de que fazer teatro é uma atividade de mão dupla e que só se completa quando essa duplicidade está completa. Não existe espetáculo teatral sem a presença de um ator e de um espectador. Mas o que foi ensinado durante muitos anos na formação dos professores de teatro, e a gente paga as consequências disso até hoje, é que a aprendizagem dos fazeres cênicos se dava pela perspectiva da aprendizagem de ser ator, no máximo ser diretor, ou rarissimamente de ser um técnico de teatro. Nunca se pensou na perspectiva de que ser espectador também é um fazer teatral. Só muito recentemente começou a se pensar numa pedagogia do teatro que contemplasse também o fazer da expectação, o fazer da fruição do espetáculo teatral como sendo parte inerente ao espetáculo teatral. Mas isso teve consequências sérias para alguns estudantes da educação básica que não tinham e não têm nenhum desejo de aprender o teatro subindo no palco. Foi-lhes tirado o direito do exercício do imaginário por uma perspectiva que não fosse somente a de subir no palco. Muitos dos nossos estudantes da educação básica foram alijados, inclusive, da expectação de serem bons espectadores de teatro, como os meus filhos o foram, pela obrigatoriedade que eles tinham de subir ao palco quando estavam nas aulas de arte e educação. Isso tem consequências. Tem consequências porque os professores de teatro que foram formados por aqueles professores antigos, pelos professores leigos, perpetuaram por muito tempo ainda, criaram ainda por muito tempo a reprodução dessa prática da arte e educação. Do meu lugar de narrativa de hoje, da contemporaneidade, que já inclui uma perspectiva de que nós temos uma pedagogia que pode ser feita no teatro a partir do olhar do espectador. Flávio de Grange está aí para comprovar isso. Ele pensa numa pedagogia do teatro a partir de uma perspectiva da pedagogia do espectador. O Denis Guénon, um pensador francês que reflete sobre a arte e a educação, abre o livro maravilhoso dele, chamado O Teatro é Necessário, com uma pergunta instigadora. Ele pergunta, por que nós temos mais gente querendo fazer teatro hoje, mais gente querendo aprender a fazer teatro hoje, do que gente querendo aprender a ser espectador do teatro? A reflexão que ele faz a partir desta pergunta é instigadora porque ela nos leva a refletir por que nós temos cada vez menos espectadores
para os teatros que são feitos no Brasil. E eu digo teatros na sua pluralidade, porque são diversas maneiras diferentes de fazer teatro. Mas esta reflexão me levou, num determinado momento, a compreender que nós temos abordagens totalmente diversas para fazer aos processos de aprendizagem em teatro, que vão desde os jogos teatrais, que nós temos pensadores e pedagogos que construíram possibilidades de uma metodologia pedagógica em teatro muito competentes a partir dos jogos teatrais, passando por uma pedagogia da encenação, pela pedagogia da dramaturgia, pela pedagogia dos elementos técnicos de iluminação, cenografia, figurino, maquiagem, cenotécnica, pedagogias do espectador. Mas temos também pedagogias voltadas por uma perspectiva de uma crítica teatral, pedagogias que podem ser construídas a partir de uma perspectiva da história do teatro. E pensando assim, eu acabei refletindo que fazer uma pedagogia teatral, fazer uma arte-educação pela perspectiva do teatro, pressupõe o conhecimento de que o teatro tem 4 abordagens distintas e complementares entre si, e que 3 delas são processos de aprendizagem que podem ser trabalhados na arte-educação, na educação básica, por uma abordagem por qualquer uma delas, ou por qualquer faceta de uma delas, que você estará com certeza fazendo uma arte-educação pela abordagem do teatro, que pode vir a não ser alijadora de novos espectadores ou de novos fazedores do teatro em qualquer uma das suas abordagens. Mas eu falei 4, né? E por que eu digo que só 3 são trocas de aprendizagem? Porque a 4ª eu considero que é uma das coisas que eu falei lá no nosso primeiro encontro, que foi quando eu disse que eu dizia que o teatro não existia. Quando eu acreditava que o teatro não existia, se eu fosse continuar pensando dessa forma, eu hoje acreditaria que o teatro não seria processo de aprendizagem. No entanto, ele é. Mas naquele efêmero do espetáculo teatral, do momento em que está acontecendo o espetáculo teatral, acontece aquilo que eu chamo de troca experiencial, que não passa por processo de aprendizagem. Porque a troca experiencial entre o ator e o espectador no momento do espetáculo não é reprodutível. Porque cada espectador tem uma percepção diferenciada dessa troca experiencial. A relação entre o ator e espectador, se nós tivermos 1000 espectadores assistindo a um espetáculo, são 1000 experiências diferenciadas entre o ator e o espectador. É uma troca entre o ator e cada um desses 1000 espectadores. Esta troca não é reprodutível em nenhum processo, portanto, ela não é reprodutível também em processo de aprendizagem. Mas o processo de aprendizagem de ser espectador é reprodutível.
no processo de aprendizagem, de compreensão do que é um espetáculo teatral pela perspectiva do espectador. Porque ele é um dos fazedores. Aí entram essas outras 3 abordagens que eu considero que são reprodutíveis nos fazeres teatrais. E eu tenho no meu texto que eu escrevi sobre isso, que eu vou disponibilizar para vocês na plataforma Moodle, eu faço uma reflexão que nós temos nesses 3 campos, maneiras distintas de ver a abordagem do fazer teatral. A primeira, que eu diria que é mais complexa ou mais ampla, é o que eu chamo de corpus teórico metodológico do teatro. O corpus teórico metodológico do teatro, que engloba a história do teatro, a crítica, a teoria, as pedagogias teatrais, os registros históricos das pedagogias, os registros teóricos das pedagogias, estariam todos nesse campo, nesse corpus teórico metodológico. E você pode ter um processo de aprendizagem em teatro a partir de disciplinas que se voltam para uma abordagem desse corpus teórico metodológico. Por exemplo, eu posso me aproximar dos fazeres teatrais por uma pedagogia baseada na história do teatro. E eu posso, sim, compreender a história do teatro, e não somente a historiografia do teatro. Quando eu falo história, eu estou falando da história desde o surgimento das primeiras manifestações cênicas até o momento em que essas manifestações cênicas deixam de ser ritual e se transformam em espetáculo social, até os dias de hoje. Eu posso ter uma aproximação desses saberes por essa abordagem histórica, sim. E, através dela, eu reconhecer e aprender sobre todos os processos do fazer teatral. Ou me aproximar dessa abordagem por uma outra disciplina, chamada crítica teatral. Ou me aproximar desses fazeres por uma outra abordagem, que é a teoria teatral. E nenhuma dessas abordagens que eu faça, ou que eu venha a fazer, pela perspectiva do corpus teórico metodológico do teatro, em nenhuma delas eu preciso ser obrigado a subir no palco para experienciar o palco como prática. A prática teatral, por essa perspectiva, pode ser a prática da história do teatro, a prática da historiografia do teatro, que são 2 coisas distintas, a prática da teoria do teatro. Diversas abordagens se dão à prática da pedagogia do teatro. Qualquer uma dessas, eu não preciso me obrigar a levar obrigatoriamente o aluno para dentro do palco. Nas outras 2 abordagens, sim. Nas outras 2 abordagens, a seguinte que eu trataria seriam as tecnologias aplicadas as visualidades do espetáculo, que se voltam para as visualidades do espetáculo, com exceção do corpo em cena. Aí eu estou falando de cenografia, figurino, maquiagem, iluminação, cenotécnica, e num diálogo muito contemporâneo, as abordagens metodológicas dos audiovisuais, que também passam a fazer parte dos fazeres teatrais na contemporaneidade.
Então eu posso aprender teatro na sua totalidade, porque me exige para ser um aprendiz de teatro. Eu posso aprender teatro na sua totalidade pela abordagem da cenografia, por exemplo. Eu vou fazer uma cenografia, vou aprender a fazer cenografia, mas eu não preciso ir para dentro do palco como ator para ser um aprendiz de teatro na sua totalidade. Eu compreendo a linguagem teatral num todo a partir de uma abordagem feita a partir da cenografia. Eu posso perfeitamente compreender todo o processo que envolve um espetáculo teatral a partir de uma abordagem feita a partir da iluminação. E aí a iluminação nos oferece uma possibilidade extremamente importante de compreender o fazer teatral, inclusive ao longo da sua história. Porque eu posso aprender a fazer iluminação teatral ou aprender sobre teatro na sua totalidade, aprendendo sobre iluminação, desde como os primeiros rituais cênicos foram iluminados por tochas ou por fogueiras, até os processos de iluminação mais contemporâneos que nós temos através da iluminação por laser. Obrigatoriamente, se eu sou professor de teatro e vou dar aula a partir de uma abordagem através da iluminação, esses processos todos precisam ser tratados na relação com os meus estudantes. Agora, você pode virar para mim e argumentar, mas como eu vou trabalhar assim se eu não tenho nenhum refletor na escola que eu dou aula? Eu te diria que é obrigação nossa como professor encontrar mecanismos para ensinar e para aprender junto com os nossos alunos todas as possibilidades que tem essa iluminação. Mas se eu tiver somente a tocha para praticar, eu vou praticar com a tocha. Da mesma forma que na hora de fazer um figurino, se eu não tenho um figurinista à minha disposição, eu vou experimentar um pano amarrado no corpo. Mas o processo precisa ser trabalhado na sua integralidade. E por que os meus filhos não gostam de teatro? Muito provavelmente porque, no momento que eles foram para a escola, foi-lhes imposta a obrigatoriedade de ser atores, quando eles queriam ser somente espectadores, até que brincassem num determinado momento, ou eles até poderiam brincar com um figurino, com uma maquiagem, com alguma coisa, mas que não os colocasse num lugar de ser visto por uma plateia, porque aquilo só fez distanciá-los do palco. Pois bem, nessa segunda abordagem que eu estou tratando, se a gente pensa que nós temos toda uma gama de tecnologias a serviço de uma iluminação, de uma maquiagem, de um figurino, de uma cenografia, de uma cenotécnica, a gente pode ensinar teatro e aprender teatro abordando qualquer um desses fazeres. Dialogando com o corpus teórico-metodológico, a gente vai aprender a história e a teoria de cada um deles, mas a gente vai obrigatoriamente, sim, aqueles que queiram aprender cenografia, figurino, maquiagem, indumentária e caracterização, seja lá o que for, vai aprender a partir de uma prática também. Assim como aquela terceira abordagem, que eu não toquei ainda, que é o que eu chamo de pedagogias dos fazeres do corpo em cena. Pedagogia dos fazeres do corpo, ou os fazeres do corpo.
Eu já falei, o que é um espetáculo? Um espetáculo teatral é um corpo em estado alterado, intencionalmente, deliberadamente sendo mostrado para um outro corpo que tem uma consciência clara e objetiva dessa troca experiencial. Portanto, um espetáculo é o complemento entre esses dois corpos, aquele que está fazendo e aquele que está assistindo. Portanto, os fazeres do corpo se complementam nos fazeres da cena, como alterar os estados de corpos e como ser espectador desse corpo em estado alterado. Eu diria que são práticas corporais diferenciadas, mas elas não existem isoladamente. Não existe um corpo em estado alterado, em espetáculo, sem estar sendo visto por um corpo que tem consciência de que está assistindo um espetáculo. De vez em quando me perguntam, nas aulas que eu falo sobre nos meus encontros com os meus colegas de aprendizagem, que eu falo sobre esta abordagem, alguns me provocam perguntando, tá, e o teatro do invisível, do Boal? Antes de responder, eu pergunto para vocês, o teatro do invisível, do Boal, é um espetáculo teatral? Na minha concepção, do meu lugar de narrativa, o teatro invisível, criado pelo Boal, é uma prática política com utilização de recursos teatrais, mas não é um espetáculo teatral, porque ele não tem aquilo que é fundante do espetáculo teatral, que é a consciência mútua do espetáculo. A consciência mútua do fazedor e do espectador. Ele é uma prática de uma atividade política com a utilização de recursos teatrais. Como a gente vai fazer em diversas outras áreas de saberes. Diversas são as áreas de saberes que lançam mão dos recursos dos fazeres teatrais, sem, no entanto, fazer espetáculo teatral. Eu posso aprender matemática utilizando recursos teatrais, como eu posso aprender geografia, história, matemática, língua portuguesa, qualquer outra área de saber, dialogando com os saberes teatrais, utilizando de recursos teatrais. No entanto, a gente não está fazendo espetáculo teatral. E esse componente que eu estou falando, que é de aprendizagem, obrigatoriamente, ele é um componente do espetáculo teatral que só se completa com a presença de um espectador, que são os fazeres do corpo em processos de espetacularidade. Portanto, falar da espetacularidade ou falar de um espetáculo teatral significa falar do campo sobre o qual se debruça o aprendiz de teatro. E qualquer espetáculo teatral só se completa no momento em que ele tem as 4 abordagens que eu já citei. A troca experiencial, que não se aprende, não adianta eu tentar ensinar ou tentar aprender, porque a gente não vai aprender, nunca. Porque a troca experiencial é uma troca que se dá na relação, no momento em que esta relação está acontecendo.
Portanto, ela não é reprodutível. Agora, as outras três, a pedagogia do teatro se dá num debruçar-se sobre o espetáculo teatral para compreender as três outras abordagens. Fazeres do corpo, corpus teórico-metodológico e tecnologias aplicadas ao espetáculo nas visualidades desse espetáculo. Eu digo sempre, ser professor de teatro sem ter consciência de que você pode trocar experiências de aprendizagem com seus alunos, com seus colegas de aprendizagem, sem completar essa perspectiva, é dar uma aula de teatro incompleta. Eu só considero completa uma aula de teatro quando tem essa tríplice abordagem dos fazeres do corpo, das tecnologias e do corpus teórico-metodológico. A gente pode perceber e vai perceber, sim, que cada uma dessas abordagens pode ser feita por uma perspectiva metodológica diferenciada. Eu posso me aproximar das tecnologias de aprendizagem, das metodologias, melhor dizendo, de aprendizagem dos fazeres do corpo, por diversas possibilidades, por uma infinita gama de possibilidades. Eu posso me aproximar dos estados alterados de corpos, da aprendizagem dos estados alterados de corpos, pela perspectiva de uma aproximação com os brincantes das tradições brasileiras, por exemplo. Eu posso, sim, aprender a alterar os meus estados de corpos com os brincantes do Bumba Meu Boi, ou com os brincantes do Cacuriá, ou com os cantorios das folias. São estados alterados de corpos que, dependendo dos espetáculos, eu posso fazer uma ou outra abordagem de aprendizagem desses estados de alteração. Por exemplo, é totalmente diferente fazer uma abordagem de um espetáculo, do fazer de corpo de um ator que vai representar por uma perspectiva eurocêntrica em que a espetacularidade está colocada nessa visão de busca da divindade através do belo, aqui, é um queixo em cena, um peito em cena e um corpo totalmente ereto, criando uma espetacularidade que coloca essa busca do belo numa relação com a divindade dos altos. Ou eu posso ir para um treinamento desses estados alterados de corpos por uma perspectiva, por exemplo, localizável nos terreiros de candomblé, em que os corpos são arqueados, em que a nuca está muito mais em cena do que o queixo. São possibilidades diferenciadas de alterar os estados de corpos. E são também possibilidades diferenciadas de alterar os estados de corpos na posição de espectador, de ser um espectador passivo no momento que o espetáculo está acontecendo, passivo no sentido de estar mais estático, assistindo, ou de um espectador mais participativo, de um espectador mas sem nunca deixar de levar em consideração que cada espetáculo é uma narrativa que tem uma leitura, que vai ser feita por um espectador, que vai contextualizar, que vai analisar por uma reflexão, que não seja somente uma reflexão de uma leitura dos signos ou dos significados daquele espetáculo teatral. Como eu posso fazer uma abordagem das aprendizagens em teatro pelas infinitas possibilidades que me dão os fazeres da cenografia, por exemplo,
ou das infinitas possibilidades que me dão os fazeres da maquiagem. Dependendo do espetáculo, eu enfio a cara num monte de barro e estou maquiado. No outro, eu preciso de recursos altamente tecnologizados dos mecanismos de maquiagem social mais avançados que tem. O que fundamenta, então, a arte-educação por uma perspectiva do fazer teatral é a compreensão de que o teatro, quando em processo de aprendizagem, não é uma prática unilateral de cima do palco, colocando todo mundo para ser ator no processo de aprendizagem. Eu posso ter, numa mesma sala de aula, um figurinista que quer ser figurinista, um maquiador que quer ser maquiador no futuro, ou que goste de maquiagem, mesmo que ele não venha a ser professor, que não venha a ser um profissional da maquiagem, ou um cenógrafo, alguém que goste da cenografia, mesmo que ele não venha a ser um futuro cenógrafo. Posso ter 3 ou 4 pessoas que gostem de subir no palco e posso ter 20 pessoas que adoram ser espectadores. E nenhum deles precisa ser obrigado a fazer aquilo que não gosta de fazer nessa aprendizagem e deixar de aprender teatro. Todos eles podem aprender teatro pela abordagem que lhe for mais confortável. Assim eu penso, assim eu acredito, deste lugar de narrativa que é meu. E assim eu concluo este nosso encontro.